Vamos resolver então o exemplo que pede para calcular o valor da expressão. Observe que eu tenho raiz de 2 elevado a uma soma de potências de i. Então a gente vai simplificar esse expoente e depois calcular quanto é que vale a raiz de 2 elevado a esse expoente. Bom, eu tenho então i mais i ao quadrado mais i ao cubo mais i na quarta, i na quinta, i na 498. Eu tenho 499 potências de i, né? Um número ímpar. Isso é importante para a gente. 499. Se eu simplificar, então, i é i ao quadrado a gente sabe que é menos 1, i ao cubo a gente sabe que é menos i na quarta é 1. Se a gente pegar i na quinta, dá resto 1, volta a ser i. I na 498 dividido para 4 dá resto 2. Ou seja, resto 2 é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, né? Isso aqui vai dar menos 1. 499, como aqui deu resto 2, o próximo vai dar resto 3, né? 499 dividido para 4 dá resto 3. E resto 3 a gente sabe que é menos i. Bom, aí agora a gente, ao observar essa soma, a gente observa que alguns valores se cancelam. Só que se eu sair cancelando assim, ó, pegar assim, o i com o i, o menos 1 com 1, o i com o próximo, eu não sei se esse menos 1 e esse i vão cancelar. Até porque eu tenho uma quantidade ímpar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu observo que de 4 em 4, começando com i, termina com 1. Vai cancelar, ó, o i com menos i, o menos 1 com 1. Se eu pegar esse i, eu vou ter 4 termos, vai cancelar. E sempre vai terminar com mais 1. Então, o que vai acontecer aqui nesse grupo que eu tenho aqui? Eu vou reescrever aqui embaixo, então, esses cancelamentos para a gente poder entender. Vai ficar assim, né? Ó, i menos 1 menos i mais 1. Esse cancela. Aí depois vai ter um mais i. Aí teria um menos 1, um menos i e um mais 1. Se eu continuasse aqui, se a gente observar para o padrão de 4 em 4, né? O que está acontecendo aqui, ó? Está terminando sempre no menos i mais 1. Né? Sempre aqui terminando no mais 1. Só que, se eu observar os meus dois últimos termos, ó, ele termina exatamente aqui, ó, vai faltar um mais 1. Bom, o que isso quer dizer, né? Que nos últimos termos, o antecessor do menos 1, então, é um i. Então, eu teria a seguinte configuração, né? Aí eu teria aqui um i antes do menos 1, que seria, aqui era resto 2, o outro seria resto 1, então seria i menos 1 menos i. Observe que não vai ter esse termo aqui, porque a quantidade é ímpar, né? E é de 4 em 4. E aí o que vai acontecer? Aqui é i, né? Aqui é i. Então vai cancelar esse i com esse i. E vai sobrar, todos os outros cancelaram, de 4 em 4, né? E vai sobrar exatamente esse menos 1 aqui. Então essa soma, i mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i na quarta, mais i na quinta, mais i na 498, mais i na 499, é igual a menos 1. Logo, como eu tinha raiz quadrada de 2 elevado a essa potência, então eu vou ter raiz quadrada de 2 também elevado à potência, só que menos 1, né? Então, no fim das contas, aquela raiz de 2 elevado a i mais i ao quadrado mais i na 499 é igual a raiz de 2 elevado a menos 1. Bom, a gente sabe que raiz de 2 elevado a menos 1 é 1 sobre raiz de 2, né? Inverter a base. Eu posso racionalizar. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer então mais um exemplo. O exemplo pede, né, para considerar o seguinte número complexo. Z igual a i na n mais i na n menos 1 sobre i na 2n. Com n pertencente aos naturais diferente de zero, né? Então começa a partir do 1. E aí ele pergunta, né, a quantos números complexos diferentes
Z pode corresponder. E aí, quais são esses números complexos? Respondendo o item A, a gente automaticamente já responde o item B. Bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o N vai de, né? Esse nosso N é 1, 2, 3, até N, né? E aí a gente sabe o seguinte, que esses números, então, o 1 na divisão por 4 deixa resto 1, o 2 deixa resto 2, o 3 deixa resto 3, o 4 deixa resto 0 e assim por diante. Então a gente vai olhar para o resto do N por 4, do N menos 1 por 4 e do 2N também por 4. E aí fazer cada caso. Então a gente vai fazer uma tabela da seguinte forma. Nessa coluna a gente coloca o resto. Resto R igual a 0. Resto R igual a 1. Resto R igual a 2. E resto R igual a 3. E aí eu vou observar para cada potência, né? Para o I na N. O I na N menos 1. A gente vai reescrever cada um dessas potências. E o I na 2N. E vai substituir aqui e depois coloca lá no Z para observar como é que vai ficar cada uma dessas potências. Então, por exemplo, bom, aqui é N, né? Então a gente sabe que resto 0, I na 0 é 1, resto 0, o N vai ser 1, então, né? Que aqui eu estou dividindo o N por 4, que é o resto da divisão por 4. N dividido para 4 está deixando o resto 1, vai dar I. N dividido para 4 está deixando o resto 2, daí ao quadrado, que é menos 1. E N, então, por exemplo, N igual a 7. 7 dividido para 4 deixa o resto 3. Então, vai dar menos I. Se a gente observar agora o N menos 1, né? Essa tabela vai estar deslocada como se eu fizesse assim, ó. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, imagine que eu estivesse aqui no resto 0. Como eu peguei N menos 1, eu desloquei uma unidade. Eu vim para cá, para o resto 3. Então, a gente sabe que resto 3 é menos I. Quando eu pegar agora o resto 1, né? Claro, o resto 1 menos 1 vai dar resto 0. Então, aí agora eu vou andando para frente. Então, comecei com o resto 3, agora vai dar resto 0. A gente sabe que é 1. Depois, a gente sabe que vai dar resto 2. Então, quando eu colocar 2, né? Não é? Quando o resto for 2, aí vai dar resto 2 menos 1 vai dar resto 1. A gente sabe que vai dar o I, que seria, nesse caso aqui, sempre um deslocamento para... No caso aqui foi para trás, né? Por causa do menos 1, ou corresponde aí uma unidade atrasada. Então, o resto 3 seria o resto 2, que seria menos 1. Observem que agora, né, o resto é 0, mas resto 0 vezes 2 dá resto 0. Então, daria 1. Quando eu colocar aqui o resto 1, né, então vai dar resto 2, porque vai ser multiplicado por 2, e I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Quando eu colocar agora o resto 2, 2 vezes 2, 4, ou seja, vai dar resto 0. E aí a gente sabe que resto 0 é 1. Quando eu colocar o 3, novamente, vai dar 6. O 6 por 4 dá resto 2, que é I ao quadrado, que é menos 1. Ou seja, vai ficar alternando aqui, né? 1 menos 1, 1 menos 1. Então, eu obtive todas as possibilidades para cada um dos 4 restos. Então, eu tenho assim, ó, se R igual a 0, eu vou chamar de Z0, né? Eu vou pegar lá, eu tinha Z igual a I na N mais I na N menos 1 dividido para I ao quadrado. I na 2N. Então, se o resto for 0, né, eu sei que vai dar I na N vai ser trocado por 1. O I na N menos 1 é menos I, e o I na 2N é 1. Com isso, eu tenho Z0 igual a 1 menos I, o primeiro número complexo. Se o resto for 1, a gente então vai ficar com Z1. A gente sabe que I na N troca por I na N menos 1 é 1, e o I na 2N é menos 1. Então, a gente vai encontrar que Z1 é menos 1 menos I. Para Z2,
Se R igual a 2, se o resto for 2, então quem é Z2? O I na N é menos 1, o I na N menos 1 é I, e o I na 2N é 1. Então vai ficar que Z2 é menos 1 mais I. E por último, né, se o resto for 3, então a gente encontra Z3, que é menos I, né, que é o I na N é menos I, o I na N menos 1 é menos 1, sobre menos 1. Então Z3 vai ficar tudo positivo, é 1 mais I. E com isso a gente então encontrou todas as possibilidades aqui, né, de configuração para o 1 mais I, aí depois trocou o sinal só da parte real, que ficou menos 1 mais I, depois só o sinal da parte imaginária, 1 menos I, e depois o sinal dos dois, menos 1, menos I. Então são essas 4 possibilidades de números complexos que eu consigo encontrar para essa configuração aqui de Z.